Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Opa, pega o sino, pega esse sino aí. Que sino? Perto dos tanques, esses tanques estão lançando mísseis aí. É, mas tem que ser o vermelho escuro. Vermelho claro, tira o escudo. Esse aqui é aquela escuro. Não, vermelho claro, tira o escudo. Cuidado, aí você morre. Porra, parece daltônico, caramba. Não tem contínuo, não? Não. Agora que perdi, né? Não tem jeito, vamos ter que começar o episódio, né? Pois é, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Mais uma vez temos uma mesa com vilão especialmente convidado. Mas antes de apresentar o vilão, vamos nos apresentar. Como sempre, estou eu aqui, Juan Carlos Castro, Palha. Estou eu aqui, Ricardo Pinheiro, que só sei jogar e muito mal pelo teclado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu aqui, César Cardoso. Só consegui jogar bem Demon Attack, só. Toda a minha vida de jogo. Eu aqui, Giovanni Nunes, que... não sou um tão bom jogador assim, não sou um pereba profissional, essa é a grande verdade. Melhor fazendo o jogo do que jogando o jogo, né? Talvez. Como apresente vilão, convidado. Sou o Junix aqui, do Nostalgia Games Cast. É uma honra estar aqui com o pessoal do Retrocomputaria, primeira vez que eu tô gravando aqui com ele. Vamos lá, vamos ver o que isso vai dar, né? Pois é, né? Lembrar a todos que o Junix ia participar com a gente no episódio sobre a Konami, mas devido a motivos alheios à vontade de todos nós, ele não pôde participar. Mas já que a gente ia falar de um assunto que o qual ele é especialista, né? Porra aí. Nós somos perebas profissionais, cara. Não, pelo menos tem que entender um pouco, né? Somos todos filiados à NPA, National Pereba Association. Mas lembrando que esse episódio é jogos difíceis, não jogos que você não consegue jogar porque você é pereba, mas sim jogos com níveis de dificuldade bem grandes. Tem uma diferença. Tipo, o jogo pode ser fácil você ser um pereba, e aí você vai achar difícil porque você é um pereba. E aí não tem jeito, filho, só nascendo de novo. Exatamente por isso, porque como nós todos somos perebas, chamamos alguém que não é pereba. Pô, quem me dera, cara, mas esses jogos que vocês colocaram aqui na pauta, Deus me livre. Isso aí é considerado como jogo difícil pra qualquer jogador, não é só pra pereba, não. Obrigado por recuperar um pouco da nossa autoestima. Vamos para as regras do episódio, pra Vamos gente lá. ser rápido e o que interessa. Vamos lá. Óbvio, dificuldade é sempre um conceito subjetivo. Por exemplo, puzzle é sempre difícil porque envolve uma trabalheira e tal. E aí o que a gente definiu? A gente definiu, vocês lembram no episódio de jogos ruins, se não lembram, vocês vão voltar lá que eu não vou ficar relembrando, que a gente definiu que nós só iríamos falar plataformas oficialmente comercializadas no Brasil. Até porque senão o episódio não acaba hoje, né? Não. Apollo, 281, Spectrum, MSX e Amiga também pra quem reclamar, né? Apple II também, antes que eu esqueça. E segundo, a gente definiu como senso comum que a gente vai falar de jogos que pelo menos um membro da equipe considera difícil. Então, de novo, não é uma lista exaustiva. Provavelmente vai faltar algum jogo. Provavelmente vocês vão ouvir, e algum de vocês, nossos ouvintes, vão ouvir assim: pô, mas vocês acharam esse jogo tão difícil? Mas o jogo é tão fácil, ele só tem 157 fases. Sim, é só você pegar a chave que tá escondida embaixo da rocha, levar até o monge que vai lhe entregar uma poção mágica que você tem que levar pra bruxa aí. É só você pegar a chave que tá escondida debaixo do assento da sua cadeira que você tava jogando. Tem que se de comentários tá aí pra vocês fazerem um mimimi que quiserem, então mimimizem à A vontade. gente vai ignorar o mimimi de vocês mesmos. Né? Fazer o quê? Nós somos um bando de pereba mesmo, então a gente admite isso. Da mesma maneira que a gente vai ignorar o pessoal que vai reclamar, mas vocês não colocaram os jogos ruins do TRS-80
Atari 281 e vocês colocaram agora. A gente coloca, do jeito nosso, o pauta é nosso. Oi. Nós somos malvados. Mas vamos ao que interessa, Vamos lá. Vamos começar com um abraço pro Tio Voz, né? Isso. Vamos lá, a gente começa com o Apple II. Nosso computador predileto em alguns casos, em outros casos não tão prediletos assim, né? Toda a família do Unitron, Exato Pro 2E, TK3000, taranã, e aquele cara que é chamado carinhosamente TK2000, que é um Apple não Apple. É a massa podre, a impulso. Então, a pesquisa aqui para procurar jogos difíceis de Apple II, eu me deparei com um adventure clássico mesmo de Apple II, dos computadores da época, de mostrar uma tela ocupando, no caso, aproximadamente 4/5 da tela, né? O resto, as últimas linhas com texto, chamado Masquerade. Achei um vídeo sobre ele, fala-se que ele é um dos adventures mais difíceis para Apple II. Ele também saiu para Commodore 64 e talvez venha aí a razão dele ser um pouquinho difícil. Ele foi portado para máquinas japonesas. Não é aquele que tem a caixa em forma de rosto? Não. Esse é da Infocom. Esse é um outro tópico. Mas quero ter um vídeo no YouTube onde você pode se divertir. E para os micros japoneses ele saiu para FM7, PC38 e PC98. E é basicamente um adventure de detetives. Mas a gente só deu assim a entrada para, já que estamos falando de aventura, né? As aventuras realmente difíceis, que são as aventuras da Infocom, Zork e companhia. Você pode ficar mais familiar com eles vendo o documentário Get Lamp já mencionado por aqui algumas vezes. Sim, tanto o Get Lamp quanto o subcomentário dentro do Get Lamp específico sobre a Infocom. Tá no segundo DVD, se não estou enganado. Só que o Jimmy Maher, além de tudo, tá fazendo uma série de posts sobre as aventuras e desventuras da Infocom. Alguns nós colocamos no Plus, até o momento que a gente gravou. Ele já falou de Hollywood Hijinks, Bureaucracy, que é roteiro do Douglas Adams, e falou de Station Fall. E provavelmente vai ficar falando um bom tempo. Que é do Steve Mereskli, aquele sobrenome polonês impronunciável aqui. Ai! O que eu tô falando que os adventos da Infocom são realmente difíceis? Vou pegar o documentário, tem um momento lá que tá se conversando, falando bate-papo sobre os jogos da Infocom, e o Jason Scott, ele começa a perguntar pros desenvolvedores dos jogos sobre pessoas que tinham terminado os jogos. Quase todos foram unânimes em dizer coisas como não conheço. Um deles, inclusive, eu acho que o autor do Hollywood Jinx, ele fala: anos atrás um cara entrou em contato comigo porque ele queria não dizer que terminou, mas ele queria que eu autografasse a caixa do jogo dele. Nossa. É assim, só pra entender, o Infocom tinha um mecanismo anti-pirataria. Você poderia copiar porque não tinha trava nos arquivos, mas o pacote do software, por si só, ele já tinha todo o ecossistema do jogo. Por exemplo, o próprio Hollywood Jinx, você tá descobrindo sobre uma fortuna que seu tio, que era um ator de Hollywood, deixou, e você tem uma série de documentos junto com o jogo, além do manualzinho e do disquete, né? Você tem um tabloide sensacionalista de Hollywood, o mapa de casa do artista, e outros documentos que são, na verdade, referências que você vai utilizar na aventura. O Bureaucracy, ele tem fichas de inscrição, ele tem um jornal também, é tudo parte do mundo do jogo. Interessante que é mais criativo do que apareceu em alguns jogos, né? Alguns jogos posteriores, já bem posteriores, eles faziam coisas do tipo perguntar coisas na página de manual, alguma coisa que vinha, alguma coisa do tipo, né? Então isso era fácil de resolver porque quem tinha cópia pegava e tirava xerox do manual e aquela xerox ia passando de um para outro. Mas isso tornava a coisa mais interessante, né? Mais inteligente, né? O cara ia querer participar disso, o cara ia querer os elementos que compõem. Também tinha todo aquele negócio do jogo da Infocom ter a caixa, né? Caixa do jogo tinha elementos que traziam recorrente ao jogo, depois ela tinha, que hoje em dia tem muita gente que faz em versões especiais de caixas de DVDs e Blu-rays, que é toda cheia de quais a Infocom já fazia, né? Então não lembro qual dos jogos da Infocom que a gente comentou lá no episódio 42 sobre Adventures, que a caixa do jogo era na forma de um disco voador, por exemplo. Tinha alguns assim. Tem o Starcross. Acabo de confundir com o Masquerade, que não lembro qual era. É o Starcross e o Masquerade, né? É o Suspended. Isso, Suspended. Que inclusive é uma coisa que chega a ser muito assustadora para quem era vigia dessas lojas que vendiam esses jogos. Tá no seu primeiro dia de trabalho apontando a lanterna aleatoriamente para lugares dentro da loja, parece aquele rosto inumano refletindo a luz da lanterna. Ei, coisa boa. Não, rosto não, vários rostos, né?
Aqui, ó. Essa aqui é a caixa do Deadline. Deadline é uma aventura de detetive, mas vocês podem ver que você literalmente recebia um dossiê, inclusive com as fotos do crime, com a autópsia do corpo. Vamos levar em consideração que os caras, eles implementaram a orientação objeto no TRS-80 normal, né? Que foi o jeito que eles descobriram pra otimizar o uso de memória RAM. E quem tá seguindo na lista aí? Curando jogos difíceis pro Apple, a gente tem que recorrer à dificuldade intelectual, né, dos Adventures, porque os jogos de ação tendem a não ser muito difíceis, talvez porque ele não tenha tanta possibilidade de serem ágeis como em algumas outras plataformas, né? Sei lá, tipo Karateka. Karateka eu só lembro de que era difícil, não era matar o chefe final, era difícil matar a águia dele. Tá me lembrando de alguns jogos de Apple. De ação do Apple, nenhum deles causa o terror que alguns outros causam. O Karateka pode ser difícil você colocar o lado B do disco original, que você joga o Karateka de cabeça pra baixo. Eu tive um TK2000 em 88. Eu nunca joguei, eu não sabia nem que existia Adventure pra TK2000. O único jogo que eu jogava era Karateka e Persa mesmo. Aquele Karateka de fita com fase faltando. Esse Karateka de fita, ele foi adaptado pra fita cassete. Esse jogo nunca existiu em fita cassete no Apple II. Cara, ele adaptou pro TK2000, não? Só a versão adaptada pro TK2000, que foi feita por um brasileiro, é a versão que roda em fita. E óbvio, gente, por favor, se você rodar a fita ao contrário, o Karateka não vai aparecer de cabeça pra baixo. Acordem! Não, na verdade vai fazer o seguinte, vai inverter. Você vai jogar com o chefe final, que tem aqueles 2 chifres de capeta. Tocando ao contrário, filho. Mas o Karateka não entra nesse podcast, com certeza. Ei! Então, vamos voltar. Vamos falar de jogo pra arrancar cabelo? Vamos lá. Vamos agora mudar de linha, né? Vamos agora pro TRS Color. Seguinte, ó, pegar uma água ali, Juan, você fala dos jogos aí. Pegar uma água ali e já volta. Oi. Bom, na verdade, eu só tenho 2 jogos a destacar que realmente são de arrancar os cabelos. Um deles se chama Stellar Lifeline. É do Steve Bjork. Famoso autor de jogos pra Color. Ele parece aquela mocinha que canta? Eu nem quero tentar entender a referência, não. Chega, deixa pra lá. A Bjork, pô. Olhando pro nome do jogo, estava falando... morra, Giovanni, morra. Só tem merda! Ok, Stellar Lifeline. Ele é um shoot'em up horizontal, mas com algumas coisinhas diferentes. Você começa navegando a uma velocidade constante, a sua nave que atira, estilo Nemesis, formato mais ou menos similar, e tem um comboio andando junto com você. Você não atira no comboio, você tem que proteger o comboio, mas também se você atirar no comboio não tem problema, porque as balas atravessam. Seus inimigos são entidades que querem querem destruir você, mas mais do que isso, querem destruir o comboio. Ele é composto de 6 ou 8 naves, não me lembro, e você tem que evitar que cometas, meteoros, naves, bombas assassinas suicidas e seja o que for, atinjam as suas naves. Se todas as naves do comboio morrerem, o jogo acabou, mesmo que você tenha naves. Você também tem um número limitado de naves, e como em qualquer shoot'em up, se as suas naves acabarem, o jogo também acabou, ou seja, tem isso também, para dificultar. Outra coisa que esse jogo tem para dificultar, e que alguns jogos de naves poucos têm, é inércia. A nave tem inércia, se você estiver se movimentando e quiser voltar, você vai andar um pouco e voltar com a aceleração assim meio física, não é imediato que nem num Space Invaders num Galaga. Isso já dá uma dificuldade. Qualquer jogo de nave onde a nave tem a inércia, que é um jogo onde você vai sofrer sempre. E tem a sanha destruidora desses inimigos para ir pela frente e por trás. Todo respeito, no seu comboio. Você tem um mapinha em cima meio a la Bosconen, a la Defender, mais a la Defender do que a la Bosconen, e você vê chuvas de meteoros e de naves vindo pela frente e por trás. Você tem que ir pra frente do comboio, se antecipar para pegar os inimigos que tem que ir pela frente, mas não pode se antecipar muito porque você vai ter que voltar para pegar os que vêm traseiro do comboio. Tudo bem, na primeira fase você só tem meteoros indo de maneira aleatória, já é difícil o suficiente, mas você se vira. Aí na segunda fase, além dos meteoros, começam a vir uns inimigos com mais inteligência. Naves, bombas teleguiadas. Aí, meu amigo, a giripoca pia. É dureza. É difícil pra caceta passar pela segunda fase. Você falou, Juan, me lembrou 2 jogos. Me lembrou um jogo da época que teve pra Spectrum e depois pra MSX, que é o Silent Shadow.
que é basicamente a mesma uma Teve ideia pra parecida. PC também, sabia? Sim, eu sei. Que era só 4 fases, mas basicamente você vai abrindo caminho. Me lembrou bem mais recente pra Linux, aquele Chromium BSU, que é basicamente essa ideia. Você vai na frente. E o Chromium BSU é um jogo que foi feito para ser difícil. O próprio autor fala isso, é você ter 15 minutos de explosões sem sentido na tua tela pra você desestressar. Joga pra Color 1 ou 2? Color 1 e 2 é o mesmo software. A única diferença de software para Color é entre Color 1 e 2 de um lado e 3 do outro. Ah, entendi. No Color 1 necessariamente roda no Color 2 ou vice-versa. Já é um sufoco pra passar da segunda fase, né? Eu acho que eu consegui passar da segunda fase uma vez. Nossa. E não consegui reproduzir o feito. Quando eu era jovem. Não, até que esse jogo só descobri depois de velho mesmo. E tem outro jogo que esse é um pouquinho mais sutil na dificuldade dele, enganador, vai te levando a uma falsa sensação de segurança. O nome dele é Draconian. Ele é um conceito interessante. A princípio, você olha pra ele, você acha que ele é um clone descarado do Bosconian. Mas ele tem alguns elementos a mais que o Bosconian não tem, muito interessantes. Por exemplo, quando você destrói uma das estações espaciais, da mesma maneira que você faz no Bosconian, apesar de no Draconian você ter que derrubar 3 pods que ficam em volta, ele solta um astronauta que era prisioneiro. E você tem que passar por cima desse astronauta para resgatar ele com a nave. O número de astronautas resgatados se transforma em bônus quando você termina a fase. Outra diferença, o campo de jogo não é que nem um Bosconian que você sai por um lado e aparece no outro. Existe uma barreira sólida. Você só pode sair da fase depois que você destruiu todas as estações espaciais por um buraquinho em cima que tem exatamente a mesma largura da sua nave em pixels. Ou seja, se você tiver um pixel para a esquerda ou para a direita, na hora que você for sair da fase que você plantou, você morre. Começa por aí. Mas calma que melhora. Não é Bosconian, é Draconian, porque tem um dragão. Sim, tem um dragão espacial que te persegue. Se você passa uma certa quantidade de tempo na fase sem completá-la e sem você sair, da parte de baixo da tela, ou seja, da extremidade oposta à extremidade que você tem que sair por cima, vem um dragão indestrutível que se move à mesma velocidade que você, ou seja, se você não estiver voando reto pra cima pra sair, sem nenhum tipo de desvio, o dragão vai te alcançar e vai te matar. Na primeira fase, você até consegue se virar, porque o tempo que ele dá pro dragão começar a aparecer é suficiente para você destruir todas as bases e resgatar todos os astronautas, se você não perder muito tempo. Aí aquele negócio, na segunda fase, ele começa a vir com um pouquinho menos de tempo, e na terceira com um pouquinho menos de tempo. Chega uma hora que se torna fisicamente impossível você resgatar todos os astronautas e escapar do dragão, ou seja, aí os astronautas que se danem, você salve a sua pele. Que morra os astronautas, né? Isso parece o jacaré do Tubin. Sim. Ele aparece quando você deixa de passar entre os postinhos que dão pontos. Aí o jacaré vai morder só com o seu pneu. O Vanguard, era Vanguard ou Venture? Venture. O Venture não tem algo assim também? Se você entra numa sala e fica muito tempo na sala, entra um monstro indestrutível e você tem que sair e voltar de novo? E aí eu não sei. Venture ou Vanguard o nome desse jogo? Ah, eu não sei mesmo. Esse dragão é o que vai fazer você penar nesse jogo. Mas você fala do dragão gigante, né? É um pequenininho também chato pra caramba. Sim, mas esse é destrutivo, mas é um pentelinho de matar também. Não, o pequenininho você consegue matar, né? O problema é o grande. Mas se bem que o pequenininho, ele desvia dos seus tiros de uma maneira... É bem rápido. Ele, na verdade, é da mesma velocidade que você, né? Também, igual o grande. Mas a diferença é mas que... ele não vai assim direto. Não, o grande vai direto em cima de você e acabou. Com determinação de T-800, né? Hasta la vista, baby. Exatamente. E até quando você termina a coleta lá dos astronautas, é difícil você passar pelo buraquinho, você acertar a nave pra passar no vão, né? Tem que ser pixel perfect, cara. Exatamente. A largura do buraco é bem complicado. É a largura da tua nave. É verdade que, pelo menos, a resolução é 256 pontos verticais. Imagina uma resolução de computador atual você fazer um negócio desses. Que negócio, pra passar ali, você tem que fechar o retrovisor e vai, né? Tem que fechar. Se com o retrovisor aberto não passa, não. Portinha da estação do Elite. Pelo menos essa não tá girando, né? Aliás, a gente podia ter botado Elite nessa lista só por causa da maldita estação espacial. Não tem problema. Mas aí a primeira coisa que você faz é aquele cheat bacana pra pegar
a docking station. Com certeza. Porque esse Dracone eu tinha ouvido falar, o Juan falou, é interessante a ideia, né? Colocar alguns elementos extras pra não ficar parecido tanto com apenas uma cópia descarada do Bosconia, mas em compensação também, vou te contar, hein? O cara tava fazendo um jogo de dragão e mandar ele fazer um clone de Bosconia, no final, fala, tem que ficar difícil, tá bom. Vou pegar um código. Então, ao contrário, o cara tá fazendo um clone de Bosconia e alguém falou, bota dragão aí que eu gosto de dragão. Vou ver que o cara tava fazendo um clone do Bosconia e sonhando com Dragon's Lair. Pronto. Peraí, isso aí já parece tirinha do Gilbert. O cara tá fazendo um clone de Bosconia e o chefe manda colocar dragões. É, verdade. Mas antes que o controle de qualidade ou o maldito diretor de recursos humanos, o Catbird, venha atrás da gente, vamos pro próximo? Aliás, você sabe quem fazia a voz do Catbird no desenho? Era o Jerry Seinfeld, né? América. Não. O Seinfeld fez uma participação. Quem fazia é o Jason Alexander. Quase. É quase. É o George. O George. Então, o próximo ZX81. TK-82C, TK-83, TK-85, CP200. Um jogo que eu me lembrei de colocar aí é citar o Em Busca dos Tesouros Perdidos. O jogo feito pelo Tadeu Coringa da Silva, jogo nacional. É um clone do Pitfall, muito bem feito, dadas as limitações da máquina, mas... Diga-se de passagem, esse camarada programou esse jogo aos 16 anos. Pois é, mas tem que ser muito, mas muito preciso nos saltos, senão é morte certa. Todo mundo que jogou fala isso, o jogo é legal, mas se você errar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, perdeu. Isso é mais um fator de dificuldade que é uma coisa assim recorrente, né? Um deles é nave com inércia, é sofrimento certo. Outra, movimentos que absolutamente precisam ser pixel perfect. E quando põe as duas coisas juntas... Não, quando põe as duas coisas juntas é só alegria. Tem que, como estamos falando de ZX81, e é um pouco de excesso de generosidade, né? Chamar aqueles blocões de pixel perfect. Então isso torna um pixel é um 64avo da largura da tela, né? Beleza, mas aí você lembra, tá jogando no teclado ZX81. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Maravilha. Senta e chora. Gostoso de membrana, é só alegria. Véi, senta e chora. E como é que é a citação que puseram no Microman sobre o teclado do 81, o pessoal da Acorn comentando, como ler em braille usando luva de jardineiro. Fatality. Faz sentido. Continuamos no mundo Sinclair, né? Vamos na continuação. Agora vamos colocar mais cor. Sim. Mais 16 cores. E um tom de pisca-pisca. Né? Spectrum no Brasil, TK90X e TK95. Bought it to help with your homework. Vamos abandonar a membrana, mas vamos pro chiclete, um pequeno aperfeiçoamento, pequeno. É uma pequena evolução de Pokémon, mas um grande passo para a humanidade. Um que eu achei aqui na pesquisa é um jogo que fala, se diziam na Espanha que era muito difícil, é o Abu Simbel Profanation. Pelo que eu entendi, ele não é difícil. É uma lenda urbana. Na Espanha surgiu e criou-se a fama de que Abu Simbel é um jogo muito difícil. Para terminar, você tem que botar cheat no jogo para seguir adiante. Mas, como alguns jogadores hoje em dia falam, não é bem assim. O que já mostra a minha tendência de que jogo difícil está no olho de quem vê. Tá na mão de quem joga, na verdade. Na mão de quem joga. Porém, ainda pesquisando sobre esse assunto, eu me deparei com um tal de Technician Ted. Technician Ted, que é um clone de Jet Set Willy, e eu vi os vídeos, está insano. Tem uma cena que você tá andando numa plataforma, vem um inimigo, você tem que saltar o inimigo 4 vezes para poder seguir na plataforma. Que isso? Porque você tem que esperar alguma coisa acontecer enquanto você tá na plataforma, o cara tá andando e voltando. Tem um vídeo aí, assim, é mais fácil olhar o vídeo. Porém, eu achei ele absurdamente mais rápido que o Jet Set. O Jet Set, pelo menos, ele é um pouco mais paradinho. Não, ele é mais rápido sim. Agora, esse Profanation que você falou aí, sabe o que me lembrou? Hero do Atari. Apesar de, olhando assim, não tem nada a ver com Hero, mas eu acho que a mecânica é bem parecida. Você ir descendo e descendo, só que... Não, o Hero também tinha umas partes que irritavam, como por exemplo você ter que ficar numa certa distância para poder colocar dinamite, para poder explodir uma parede, e era aquelas paredes incandescentes. Explodir, né? E a parede incandescente na beira do penhasco, e embaixo tem aquele monstro com tentáculo. Então você tem que pegar, soltar a bomba, correr pro lado, se segurar no ar
ar, porque se você for muito baixo, o tentáculo te puxa pra dentro da água. Se você não for mais pra lá, dependendo do que você cai. Eu confesso que eu cheguei uma vez na fase 16 do Hero. Uma vez. Da 16 eu não passei. Então confesso a minha perebice aqui quanto ao Hero. Cara, você chegou na fase 16? Uma vez. Na vida. Eu jogo o Hero desde os 10 anos de idade. Eu acho que nem passei perto disso. Pera, para tudo. Que maluquice é essa? Qual? Profanation até que pedaço. Ou aquele Bullsingel Profanation. Como assim? Tu viu Onde até você que tá? pedaço. Meu irmão, Eu que comecei a ver e... O jogo acelera do nada. Que minuto você tá? 5 minutos e 16 segundos. Que maluquice é essa, meu irmão? O jogo fica louco. Eu acho que tá aí, hein, o lance da dificuldade do jogo. Vocês não, 5-9, aquela pecinha aqui do Chevios, que fugiu do Chevios. Isso. É. Caraca, o jogo fica louco. Será que o cara acelerou o vídeo o ou é bichinho assim, caiu. Não, que tá normal o vídeo, não é tua máquina que pirou, foi não? Não, cara, é no minuto 5, 20 alguma coisa. É que tem uma cara de um egípcio aqui, depois ele cai. Aí ele cai direto. Eu passei por ela. Eu E tô aí, com o jogo uns... fica muito acelerado. Eu tô chegando aos 6 Ah, minutos cheguei agora. aqui, é no 5:47. Que isso, cara? Será que o cara acelerou o vídeo ou o jogo é rápido assim? As Porque se cobrinhas for rápido tão... desse jeito, meu irmão, aí com certeza não é lenda. É realidade mesmo, é um jogo muito difícil. Não, o jogo ele é complicado. Na verdade, ele bate igual o Technician Ted, ele é um clone do Jet Set Willy, né? Jet Set Willy, não, beleza. Não, mas o jogo de repente ele deu-lhe uma acelerada aqui que eu falei, porra, É Dorgas, mano. Dorgas. do nada. Esse do Ted aqui, quando eu olhei o bichinho brincando de fazer salto ornamental com o inimigo, eu disse, tá lá. Esse Technician Ted, ele é difícil. Com certeza ele é difícil, mas é uma velocidade constante. Agora, o Paniche aqui... O que eu tô vendo aqui pode ser até o emulador que o cara usou, porque o jogo dá uma acelerada do nada mesmo. Falando, quando você passa de uma fase, de uma tela pra outra, geralmente você cai, e me lembra o Hero, que você cai num negócio que você não imagina onde você tá caindo, né? Você não faz ideia onde você vai cair. Agora, com essa velocidade, é um Hero do capeta mesmo. Eu acho que esse jogo tu não chega na fase 16 não, ô Ricardo. Ah, não mesmo. Não chego nem na 3. O jogo é sinistro. Mas tem um jogo do Spectrum que é quase unanimidade em ser difícil e que ganhou fama justamente por ser um jogo difícil. Qual? La Abadia del Crime. Abadia, porra, esse jogo é maneiríssimo, mas é complicado. Ele originalmente é do Spectre, da Opera Soft, né? Na verdade ele foi desenvolvido originalmente pro Amstrad CPC. Os caras acabaram com a memória RAM do meu 128 e depois ele foi adaptado a golpes de machadada para MSX e para Spectrum. Recentemente saiu uma versão de MSX2, né? O remake dele. O remake, na verdade, a adaptação dele para aproveitar as qualidades do MSX2. E tinha um grupo de usuários na Espanha que tava fazendo um remake dele para MSX2. Outra coisa, com novos gráficos. Essa é uma maldição, é a maldição do Abadia del Crime. Nenhum remake do Abadia del Crime viu a luz do sol. Agora, você quer ver um... Eu gostei desse jogo. Eu não conheci, não gostei. Eu fiquei impressionado com esse jogo, esse Profanation. Vou falar de novo dele. Tem outro detalhe aqui que eu percebi, cara, que é o seguinte: tem lugares que você não pode andar. Tem um mar e tal. E assim, tem uns lugares que você precisa ficar em cima pra você não cair na água. E é do formato, por exemplo, é de uma coisa que te mata, só que é de outra cor. Como é que você vai adivinhar que você pode pisar em cima daquilo ali? Entendeu? Porque assim, você não pode pisar na água, você vai afundar, vai morrer. Mas aí você não tem onde pisar, porque tem uma bola, tem uma outra bola meio afundada assim na água. Aí você não sabe, uma bola fica quicando. Então se você encostar na bola, ela vai te matar. E a outra bola tá afundada, parada. Aí você pula em cima dela e não morre. Nossa, é aquele famoso momento de qualquer jogador, isso aqui me mata? Exatamente, porque é o mesmo formato de algo que mata. É muito louco esse jogo. O pessoal não tava puro não quando fez isso aqui. Tava não, mano. Gostei dele. Já vou baixar. Tem a versão dele pra semana ficaremos sabendo que Junix zerou o jogo. Acho que meio difícil. Ele também tem versão. Teve um porte dele pra MSX, né? Acho que não me lembro. Acho que não tão colorido. Como diriam os espanhóis, um porte à espanhola. Um porte espanhola. Se eles mesmos se zoam, né? Gente, vamos... o que eu acho importante do Abadia del Crime não é que o jogo seja difícil de jogar. O problema é que você tem que fazer tão certinho todas as quantidades de vai e vem, pra onde é que você vai, pra onde é que você volta, aquela coisa toda, que eu acho que lá bastante os caras ficam de saco cheio e tocam Isso que acontece do Abadia del Crime. Ele é muito cheio de regra, então, pra quem não conhece, o Abadia del Crime é baseado no livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco, escritor espanhol.
E se puder, veja o filme, porque o filme é muito bom. Humberto Eco é italiano, cara. É italiano, irmão. É baseado nesse livro escrito pelo Humberto Eco, e a história se passa dentro de uma abadia onde está ocorrendo certos assassinatos, e é enviado um frei para investigar o que está acontecendo. Ele vem junto acompanhado de um noviço. Então, ele tem várias coisas que ele tem que seguir todo o processo que ocorre dentro de uma abadia. Então, cumprir os horários à risca para as orações, missas diárias, as refeições, as missas diárias e os horários de missa têm que ser cumpridos. Ou se você for pego fora, acho que se você falhar 2 ou 3 vezes, você é expulso da abadia. Por conta dessa questão toda, de todas essas regrinhas, fica chato, e aí o cara chega um momento, como disse o César, chega um momento que o cara se exploda, dane-se, eu tô me lixando e aí é expulso da abadia. E aí você acaba sendo expulso. A grande verdade é que nesse jogo, né, você tem não só investigar o crime, como também você está em segredo. Então você, para todos os efeitos, você é um monge franciscano que foi acolhido na abadia e ficará alguns dias. Ficará no máximo 7 dias, inclusive. Não tem limitação de dias. Em todo caso, você está ali de passagem. Você não é um detetive. Então você tem que se aproveitar de certas folgas de horário para fazer as coisas. Inclusive, grande parte da investigação é feita à noite. Não. Tem pequenos detalhes que você tem que se dar conta, que é uma coisa assim, as pessoas não entenderam muito na época o que se passou na cabeça dos autores, principalmente do autor, do principal autor, né? Qual é o nome do cara? Ele até morreu já, falecido. Inclusive você comprou aquele livro na Retro Madrid. Isso. Você trouxe um livro da Retro Madrid sobre o processo todo de confecção do Lava Jato do Crime. São ensaios sobre o jogo. Eu até li esse livro já 2 vezes. E tem uma outra coisa, excetuando-se todo esse conjunto de coisas, de regras do jogo, ele tem uma coisa que, em tese, ele foi pioneiro, né? Ele não no uso da visualização isométrica no jogo, seja uma coisa convencional na época, mas ele tem uma linguagem quase cinematográfica, porque quando você troca de sala, de você não tá a visão não tá setada, configurada para o teu ponto de entrada, e sim numa câmera, e como cada sala tivesse uma câmera específica. Você tem que pensar em cinema. E o que acontece? Isso interferiu no sistema de controle. Você não tem esquerda e direita para cima e para baixo nesse jogo, que é o que você tem no Annihilate, no Knight Lore e outros jogos isométricos. Age of Heroes, Batman. O que você tem é, você move o personagem, ele leva ele para frente e gira ele para esquerda e para direita. Fim da história. Que as pessoas não conseguiam entender isso na época, e alguns anos depois isso ficou natural em jogos como Wolfenstein e Doom. Aliás, um dos comentários que eu botei na pauta falando que, assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Lava Jato do Crime foi numa revista CPU, onde que o autor do artigo, o máximo que ele alcançou foi 49%. Daí até acrescentamos, né, que seria equivalente a um professor corrigir um gabarito de prova e dar o gabarito nota 7. O gabarito não passou de ano. Pois é. Não passou, tá acima da média, mas o gabarito tirou 7. E aí, fechando do que a gente tinha do espectro, vamos pra uma aves rara? Uma aves rara que só teve aqui, e pelo que tudo indica, realmente só teve aqui. O MCM. Talvez na Bélgica. Bélgica, né? Nesse caso, os jogos não são difíceis de jogar, são difíceis de aturar. Pois é, o MC1000 ele sofre de uma penca de jogos que tem uma complexidade em decorrência de fato de eles estarem incompletos. Jeep de Guerra manda lembrança, inclusive. Porém, assim, ele tem um joguinho que é realmente difícil, realmente bem feito, que é o Mars Landing. É um jogo que é um clone do Jupiter Lander da família Commodore, só para VIC-20 para Commodore 64. Esse é um clone mesmo. Se você procurar uma tela na screenshot do Jupiter Lander e do Mars Landing, você vai ver que eles são muito parecidos. Que por sua vez é uma cópia de um jogo vetorial de arcade da Atari chamado Lunar Landing. E basicamente você é um módulo espacial e tem posições de tela em que você pode aterrissar, né? Você tem inércia também, que é uma coisa que ajuda. Você tem a plataforma que é a mais fácil de todas, que você ganha 1 ponto. Você tem a plataforma que tem mais obstáculos, que você ganha, mas você multiplica a tua pontuação por 2. E você tem uma que é muito mais complicada, que você tem que manobrar para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita várias vezes, que até aterrissar, que é multiplicado por 4, 8. E claro, nessa brincadeira você também não pode deixar o seu combustível acabar. E qualquer toquezinho de pixel nas paredes, a tua nave explode. Assim, ele é difícil, principalmente nas plataformas de pontuação mais alta. Chega a ser até desestimulante. Você vai logo para a plataforma mais fácil, que você não vai perder tempo e perder vidas. Bom, vamos pra frente? Vamos! Agora vamos falar de MSX, família Expert e a família Hotbit no Brasil. Vamos começar com um jogo longo, ou 2 jogos longos. Elite Mystery 1 e 2.
Puzzle Animation ele não é tão difícil assim. É um jogo de quebra-cabeça, é puzzle, então torna-se um jogo difícil. Mas ele, eu coloquei, sugeri ele com parte da porta porque ele é longo. São mais de 100 fases. E é muito detalhezinho. Então você tem que prever vários elementos. O dragão que cospe fogo quando você passa. A medusa que joga raios. Se transforma em pedra. Aí você tem que pegar e mover obstáculos. Você ganha aquele, você atira aqueles disquinhos e transforma o personagem outro num ovo. Você usa tem como que estar sincronizado. Eu lembro que tem uma fase, você mata o inimigo, ele vira uma bolinha, você joga ele no rio e ele vira o teu barquinho. E você vai descer, você vai utilizando, não é o teu barquinho, você vai usando ele como ponte para poder chegar no resto da fase. Sim. Exige um certo nível de sincronismo que os mais perebas não conseguem. Sim. Eu lembro que eu acho que eu joguei até a fase 10 ou 15 dele. Mas é que o Romano falou, realmente requer muita perícia. É bacaninha, é um jogo legal. O de MSX2 não tem nada demais, tem nenhuma grande sofisticação no gráfico, pelo contrário. É só a paleta, né? A única coisa que tem. O personagem mesmo, depois que ganhou o nome de Lolo, aparece em outros jogos da HAL Laboratory. Ele acaba sendo citado e aparece em outros jogos de outras plataformas, inclusive. Junto com a sua namorada, a Lala. Quem inventava os nomes da HAL? Ah, não foi... Né? Gente, dava um bom trabalho inventar nome. Lolo e Lala, acabou. Te garanto, não deve ter sido o falecido presidente da Nintendo, né? Porque ele veio da HAL, né? Não deve ter sido ele. Mas vamos falar de outro puzzle? Porra, agora esse é o catiço. Esse jogo ele foi feito para ser difícil e entrou na fila 2 vezes. The Castle e The Castle Excellent. Gente, são 100 salas para serem resolvidas. O jogo é muito difícil. Para vocês terem ideia, tem função no teclado para você acelerar os movimentos da sala, porque você vai ter que esperar alguma coisa acontecer. Para você não demorar muito, você aperta. Tem tecla para você acelerar, tem tecla para você aperta para acelerar mais rápido e tem tecla para você matar o personagem. Que tipo, não dá para passar, não tem jeito, mata e começa de novo. E o principal, todo jogo de puzzle tem isso. E tem aquela musiquinha irritante, que a música é legal, mas tem uma hora que ela começa a te incomodar porque ela foi feita para incomodar, ela é um elemento do jogo. Falando nisso, vocês estão ouvindo ela tocando agora e não, enquanto eu estiver falando do Castle, a gente vai ficar tocando essa música só para irritar vocês, ouvintes. E não adianta apertar Ctrl porque ela vai falar mais rápido, mas a música também vai ficar mais rápida. Cara, eu confesso assim, não, engraçado que assim, eu lembro de uma análise na revista CPU que o Castle, o cara que falou, ele tinha a opção de salvar o jogo, né, fazer save state, acho que o cara fechou em 2 ou 3 semanas de jogo, fechou o Castle. Agora o Castle é excelente, o cara levou 2 meses e pouco. Isso porque ele não jogou a versão do Nintendo, né? A versão do Nintendo eles simplificaram, virou um joguinho de plataforma, um Mario da vida. Agora, uma coisa muito curiosa, é um jogo muito querido pelos MSXeiros do Oriente Médio. Então, o pessoal que usou MSX da Al-Alamiah, lá no Kuwait, Iraque, Arábia Saudita, tudo, gostavam muito. Entre os jogos favoritos deles estavam The Castle. Vai entender. A turma do Al-Sayed, nosso provedor de firra. Agora, Ricardo, esse jogo é de quem? Da ASCII. Da ASCII. Ele saiu para MSI, saiu para algumas outras plataformas de máquinas japonesas e uma versão assustadora para Nintendo. A Nintendo, assim, a versão do Castle, eles caras estragaram o jogo. Eu confesso que não queria ver o final, eu fui lá, peguei a dica para poder jogar na última fase e abrir todas as portas, para pegar a princesa. Só para ver como é que era o final. Eu vi um vídeo do final desse jogo. Você, para chegar na última fase, para abrir todas as portas, você tem que entra e sai várias vezes para até abrir todas aquelas chaves. Não dá. Aliás, um outro jogo que é querido também na comunidade de MSX árabe e também um jogo de puzzle que também é difícil, principalmente a continuação dele, que a gente falou até num dos últimos episódios, é o Kings Valley 2. É o Kings Valley e o Kings Valley 2, né? Kings Valley 1 já tem umas fases difíceis pra caramba. Aquela quinta fase com aquela múmia que fuma crack e persegue super rápido. mas tipo, é uma dificuldade de ação. A dificuldade do Kings Valley 2 é uma dificuldade de cérebro, de você descobrir que sequência de objetivos você tem que percorrer pra conseguir fechar a fase. Porque se você fizer alguma coisa na ordem errada, você não fecha mais a fase. Você não fecha mais a fase e aí você tem que se auto-suicidar-se a si próprio daquela maneira de... Eu passei por todas as fases do Kings Valley 2.
Eu, como bom pereba, eu cheguei até a fase 22 ou 23. Depois eu peguei a senha, botei a senha pra jogar a última. E a última são 16 pedras preciosas que você tem que encontrar. E realmente, você vai, faz e se você não fizer exatamente naquela ordem certa, não adianta que você não feche a fase. Então assim, eu matei o personagem, ia de novo, eu levei bastante tempo pra poder fechar a última. Eu queria ver o final do jogo. Que então aquela coisa, vai faltar picareta, vai faltar britadeira, vai sobrar múmia. Você vai achar que precisa da britadeira, única britadeira da fase, e você vai achar, não, agora eu preciso dela, vou usar. Aí, não, mais tarde você, eu precisava daquela britadeira, tem que arrumar um outro jeito de ter feito aquilo, e agora? E geralmente não tem outro jeito. Aliás, uma curiosidade desse jogo, ele tem 2 telinhas secretas que você acessa em fases específicas. A primeira é o Music Mode, onde você pode ouvir as músicas do jogo, tem um pianinho. E a segunda, ele tem... Se já não bastasse ele ser um jogo de puzzle, ele tem, sabe aqueles jogos de quebra-cabeça de botar os números em sequência? Que vinha muito em saquinho de cobre da Damião? Pô, é sensacional aquele joguinho. Ele tem um joguinho desses. né? Ele tem um joguinho desse dentro dele. Esse eu nunca vi. É um puzzlezinho pra colocar número em sequência. O jogo de puzzle que tem um puzzle dentro dele. Eu nunca vi isso no Kings Valley 2. A matéria que está na CPU, ela tem a fase em que... E como você encontrá-la. Tem um lugar que você caminha, você não para na tela, você entra na porta. É uma passagem secreta. E aí você relaxa o cérebro jogando um joguinho de puzzle mais simples. E agora, vamos para as coisas mais complexas ainda. Fazer o que, né? Isso aqui é isso. Vamos falar de... Vamos ao nosso amigo ausente, né? O Dr. Venom. Exatamente. Vamos ao Nemesis 2. Nemesis 2 é o tipo do jogo assim, ele é difícil, como qualquer no jogo da série Gradius, tem fases que são muito difíceis, mas assim, o que eu acho que é mais complicado, como qualquer shotnap da Konami, é que, além daquele negócio de qualquer tirinho que você leva, você perde tudo e fica, às vezes, você é jogado pro início, pro meio da fase, pelado com a tua nave sem uma arma extra. Você no meio do tiroteio, lá só com a faquinha de bolo puma. Só tem merda! Pois exatamente. Você tem isso, e o que acontece? A história do jogo, vocês já sabem, Dr. Venom tentou fazer o golpe de estado, não sei o que, aquela papagada toda. Aí vem lá, você vem libertando os 7 planetas. Aí diz o seguinte, você vai chegar, vai libertar os 7 planetas. Chegar lá no final, beleza, tá todo mundo livre. Não, pode acontecer de você chegar lá, o sistema de computadores avisar que enquanto você foi libertando os planetas, Dr. Venom veio de volta conquistando tudo de novo. Conclusão, você faça 7 fases numa direção, vira, volta mais 6, somam 13, e a 14ª fase é dentro da nave do Dr. Venom para poder fechar o jogo. Ou seja, 14 fases. Eu nunca vi ninguém que tenha fechado o Nemesis só fazendo o computador chegou e disse pra você, 7 fechou, tá, valeu, encerrou. Todas as vezes que eu vi gente tentando encerrar o Nemesis, uns roubando, como eu, outros na raça, eu nunca vi ninguém fechar o Nemesis nas 7 fases. Teve que jogar as 14. Mas existe isso? Não é lenda urbana? Não é sempre 14, não? Não sei. Todo mundo diz que haveria essa possibilidade. Não sei se alguma combinação de cartucho misteriosa da Konami permitiria que você Ou então você não pode perder nenhuma vida. Deve ser alguma coisa do tipo. Sendo que você ainda tem extra. Você ainda tem aquelas mini fases para pegar os itens especiais quando você destrói os chefes de fase. Você ainda entra, tem que dar um pouco de tiro lá para encontrar e receber o item especial. Aí ele se torna complexo porque você adiciona um monte de coisa. Você tem o míssil, mas você pode pegar um down laser. Você pode trocar o laser por um ripple laser. Você pode trocar o míssil por um napalm missile. Você pode trocar por um up laser. Aí tanta coisa que o jogo fica difícil por conta disso. Só pra vocês terem noção, tem um gameplay do Nemesis 2 no YouTube que o responsável, o cara jogou a fio mais de 1 hora de gameplay. Eu desisti de Nemesis 2. Por quê? Não, porque assim... Não é de Deus. Não é coisa de Deus. Eu jogava Nemesis no meu Hotbit. Acho que era no Hotbit, alguns anos atrás. E porque eu não tinha, na época eu não tinha joystick. Então eu jogava no teclado. E assim, aí me falaram que tinha um 2. Eu falei, porra, maneiro e tal. Aí quando eu fui experimentar, Jesus... Tava não. Pra te ser sincero, eu não chegava nem na 7ª fase. Pra mim já era complicado. Imagine voltar de ré e ainda ir pra nave.
Agora, deixa eu tirar uma dúvida com vocês, uma dúvida boba aqui. Até agora eu não entendo, eu já vi algumas versões e tal, alguns relatos. Qual é a diferença de Nemesis pra Gradius? Só o nome. Mas por que tem um nome diferente? Coisa de japonês. Vai entender a Konami. Porque até agora eu não entendi. É assim, se você pegar qualquer cartucho da série Nemesis e colocar no MSI japonês, ele vai escrever Gradius. Se você colocar o mesmo cartucho no MSI europeu, ele vai escrever Nemesis. E deve ter relação com algum problema que a Konami deve ter tido quando comercializou esse jogo no mercado europeu. Deve ser copyright, alguma coisa assim. Às vezes Nemesis devia ser o nome de alguma boate que os japoneses iam lá e perceberam que o chefe vai ficar sabendo, então mudaram pra outra coisa. Porque até hoje eu não sei por que eles fizeram essa diferença. Eu achei o vídeo do Long Play, são 55 minutos pra fechar Nemesis 2. Nemesis Enquanto 2. isso, quem seria o North Sea Helicopter aqui? Eu não lembro desse jogo. Esse jogo eu coloquei depois na pauta. Ele é um simulador de helicóptero. Ele é um jogo, eu não me lembro agora a produtora. Tá aqui, da Acrosoft, nossos amigos da Holanda. E, cara, é o seguinte, pra você pilotar um helicóptero... Peraí, só uma pausa. Acrosoft, Holanda, o país que deu ao mundo um dos mais legais jogos de MSX, que é o Honey Naked in the Field Flower. What? É um jogo que participou Correndo do MSX num campo florido. Procure ter no MSX Dev. O enredo o cara for acampar, ou seja, tomou umas pílulas estranhas, e o jogo é você pelado, literalmente pelado, colhendo pílulas e cogumelos no jogo de plataforma enquanto foge das suas roupas. Deve ser a mesma galera lá do Profanation, os caras que estavam puros. Deve ser a galera da balinha. Cara, sabe como é que é, né? Holanda, né? Mas você falou disso, me lembrou, porque no fórum da MSX.org tem as opções lá pra você botar as carinhas, né? Ele troca eles por caras de pinguins, e tem uma opção no canto pra você botar lá 2 pontos, Running Naked in the Field of Flowers. Que é uma tela do jogo. Que é uma telinha do jogo. Eu tô lembrando de ter isso no fórum. North Sea Helicopter, a ideia dele é que seja um simulador de helicóptero, então ele usa controle de helicóptero, com a ideia do seguinte: você tem que jogar o jogo com 2 joysticks. De preferência, 2 joysticks com ventosa. Porque o joystick da esquerda você usa como coletivo do helicóptero, sobe e desce. O joystick da direita você gira e manobra o helicóptero, faz ele virar nas 4 direções. Faz ele girar para os lados, para frente e para trás. Deixa eu adivinhar. Física realista e inércia, certo? Exatamente. Para piorar, você tem que fazer no primeiro dia do jogo, você faz um pouso em uma plataforma petrolífera no Mar do Norte. No segundo, você faz o pouso, se eu não me engano, à noite. E no terceiro, você tem que fazer o pouso à noite e chovendo, e ventando. Só que pousar um helicóptero numa plataforma petrolífera no mar, onde quer que seja essa plataforma, seja na Bacia de Campos, seja no Mar do Norte, quando tá ventando, tá chovendo, aquele treco bate que nem uma bolinha de ping-pong, sacode pra tudo que é lado. Você tem que pousar o bendito do helicóptero lá. Aliás, eu acho que eu falei besteira. Na verdade, o helicóptero não é para pousar na plataforma petrolífera, gente. Se eu não me engano, o helicóptero, inclusive, é um Sea King da Sikorsky, que aparece na imagem. Na verdade, é para fazer um resgate. Se eu me lembro bem, tem uma cena quando você chega próximo. Eu não vou ser honesto, eu não tenho certeza se é a plataforma petrolífera ou não. Mas se chega perto, eu lembro que tem uma cena que troca e mostra o helicóptero e descendo uma cordinha para pegar a gente. Mas, sim, vale a questão à noite e vale a questão do mar, do vento. E agora, falando, lembrei de mais um jogo difícil pra cacete, um outro simulador, que tem pra Spectrum também, para várias plataformas. Posso incluir esse? Vai lá, pode falar. Dumbusters. Timex Sinclair 1000, R$50. Commodore 64, R$400. Turbo R, R$1.800. Retrocomputaria, não tem preço. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.